Amigos de Vladi al Vivo, muy buenas noches. Miren ese rostro que tengo al lado. Justamente es una de las actrices más queridas de Brasil, Ana Rosa. No necesita de ninguna presentación. Ustedes ya saben que con ella voy a hablar en portugués para que ella se sienta más a gusto. Pero déjenme decirles que es la recordista brasileña con mayor cantidad de telenovelas según el libro de los Guinness Records en Brasil. E esto nos lo va a aclarar ella, así que digámosle, boa noite, Ana Rosa, tudo bem? Buenas noches, mucho gusto hablar contigo y con todos los telespectadores, ¿no? También, ¡Uy, qué español hable qué un español poquito. maravilloso, Ana! ¡Qué español maravilloso, ¿no? Me encanta. Gracias, gracias. Ay, Então, ¿dónde vamos aprendiste? lá. ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde se aprendeu? Espanhol, eu Sí. estudei uma época, um pouco, porque eu sou descendente de espanhóis. Então, em casa, meus avós falavam um pouquinho e tal. Mas não falo corretamente, não. Eu hablo um pouquinho, não? Tá certo, não. Fica à vontade, porque hoje a gente vai falar na sua língua, em português, Com né? certeza, com Sei que certeza. você tem viajado muito nesses últimos anos, você está meio perto Exatamente. das novelas, né? Sim, Mas sim, é porque você tem família também em Portugal e família no Brasil, então você exatamente. tá, né? Fico Isso me tá. dividindo entre lá e cá. Você gosta de ficar em Portugal? Onde que você fica mais à vontade? Olha, eu vivi no Brasil desde que nasci. Eu saí aqui na América do Sul, ainda viajei um pouco, mas para a Europa eu só fui em 2007, primeira vez, e aos Estados Unidos também. E minhas filhas se mudaram para Portugal, uma foi em 2015, a outra foi em 2017, e essa que foi em 2017 me carregou, porque tinha um netinho com 2 aninhos, e eu fui junto para ajudá-la até ela se estabelecer em Portugal, arranjar aquele lance todo de documentação, que é um pouco demorado e tal. E acabei ficando com ela. Aí eu fico um pouco lá, volto ao Brasil para fazer uma temporada com uma peça de teatro, que eu já faço há 25 anos, que chama Violetas na Janela. E nós somos um grupo de 17 pessoas hoje, já fomos 25. Então, eu venho, faço uma temporadazinha de teatro e volto para Portugal para ficar babando os netinhos. Que quando fomos para lá era só um. Eu tenho outros mais velhos, né? Estou falando dos menorzinhos. Ele tinha 2 anos, já está com 7, e ela teve um outro que agora está com 2 aninhos. Então, eu fico entre lá e cá. Aqui eu venho e trabalho, lá eu vou e fico de vovozinha, que adoro. O único jeito de você tirar você do trabalho foram os netos mesmo, né? Foram os netos, com certeza. Ana Rosa, gente, tem mais de 60 novelas, bom, novelas, séries, unitários, como vocês quiserem, trabalhos que vêm desde 1964 até 2017 em várias emissoras do Brasil, sendo ela que participou das primeiras versões de Mulheres de Areia, A Viagem, que foram trabalhos que foram refeitos pela Globo depois. Vamos falar um pouquinho dessa experiência, desses primeiros trabalhos da TV, para ver como que você ingressa nesse mundo há tanto tempo assim. Vamos lá. Eu nasci no circo, então minha família toda é de artistas. A gente pode dizer até praticamente que nasceu no picadeiro, né? Por pouco não nasci no picadeiro. Mas, assim, fiquei no circo do vovô, trabalhando com ele, depois o vovô vendeu o circo, nós fomos trabalhar, eu e minha mãe, como contratadas. Minha mãe e meu pai são separados desde que eu era pequena, e trabalhava com minha mãe como contratada em outras companhias. Me casei com um circense também, que deve ser bastante conhecido aí na Bolívia também, que faz parte dos Trapalhões, o Dedé Santana. De Santana, com certeza. Isso, foi meu primeiro marido. Tivemos 2 filhos, o primeirinho Deus levou, temos uma que agora vai completar 60 anos. Eu e Dedé nos separamos também quando ela era pequenininha, e tenho mais 4 filhos do coração, que eu ganhei, um período de 11 anos que eu fiquei separada, morando com a minha mãe. Depois desses 11 anos, eu me casei novamente com um ator também, Guilherme Correia, que também fez muita televisão, muito teatro, e com o Guilherme eu tive mais 2 filhas. Então, uma delas também já foi para o andar de cima, tem só a caçulinha. Essa caçulinha que foi, agora já está com 40 anos, que foi para Portugal, e que tem esses 2 netinhos, que são os meus xodozinhos, né? Então, eu nasci no circo, eu comecei a fazer televisão, eu fiz teatro de revista, que era um gênero muito bonito, na Bolívia deve ter tido também companhias de revista em algumas épocas, né? Pouco, muito pouco. É mais uma modalidade da Argentina. A gente conhece muito o teatro de Sim, revista na Argentina. Ainda é muito popular, mas isso.
No Brasil, na década de 60, 70, ainda existiam muitas companhias de teatro de revista, de Walter Pinto, Fernando Dávila, J. Maia, alguns produtores, né, que faziam grandes espetáculos. Depois, esse gênero foi caindo um pouco no esquecimento. A televisão começou a trazer os cômicos do teatro de revista, que era o caso do Colé, que foi tio do Dedé Santana, Walter Dávila, esses grandes cômicos que fazem parte do humor da televisão, né? Então, o teatro de revista meio que caiu no esquecimento. E a primeira televisão na América Latina foi no Brasil, pelo menos, foi a TV Tupi, que o Assis Chateaubriand trouxe todo o equipamento e todo o conhecimento, a tecnologia dos Estados Unidos, e inaugurou no Brasil, em 1950, a TV Tupi. Eu estreiei em 1964, quando a Tupi fez a primeira novela gravada em videotape, porque até então não existia, era tudo ao vivo, né? Em 1964 foi a primeira novela gravada em videotape da Tupi, porque a Excelsior tinha gravado uma em 63, com Tarcísio de Glória, mas da Tupi foi em 64, Alma Cigana, que foi a minha estreia, onde eu fazia duas personagens, uma freira e uma condessinha. E, no fim das contas, até o último capítulo, todo mundo ficava na dúvida se era uma pessoa com dupla personalidade ou se eram duas. E só no penúltimo capítulo que se descobriu que eram gêmeas. Então, era muito bonita a história de um cubano, Manuel Muñoz Rico, foi adaptada pela Ivani Ribeiro, uma novelista também famosa, que vocês aí devem conhecer, de várias novelas, né? Eu conheço. Então, aí eu fiquei na Tupi desde 64 até 80, quando a Tupi, infelizmente, faliu. Quando saí da Tupi, eu trabalhei na TV Manchete, depois eu fiz um trabalho no SBT, do Silvio Santos, fiz 4 novelas no Silvio Santos, depois eu fiz um trabalho na TV Manchete, que estava inaugurando no Rio de Janeiro, e fiz 3 novelas também na TV Record. Então, no Brasil, só não trabalhei na TV Excelsior e na Bandeirantes. As outras emissoras todas eu trabalhei. E na TV Globo, eu ingressei em 1979, não, foi mais, foi 80 e poucos, 86. 83, Moinhos de Vento, pode ser? Isso, exatamente, obrigada, Moinhos de Vento. E depois, em 89, eu acho que foi em 89 que eu fiz o Riacho Doce, uma minissérie lindíssima também, com Vera Fischer. Depois, em 90, eu fiz a primeira novela, porque Riacho Doce era uma minissérie. E essa que você falou antes também era uma minissérie. A primeira novela foi O Dono do Mundo, na TV Globo. Coisa linda, que coisa linda. O Dono do Mundo, uma novela que aqui no meu país fez muito sucesso. Foi né? Muito para fora, uma novela incrível com o Antônio Fagundes, a Malu Mader. Isso. Um elenco incrível. E a Ana Rosa estava lá, né? Estava lá. No caso de Riacho Doce, com a Fernanda Montenegro, com a Vera Fischer, agora está na Globoplay. Eu estava até outro dia atrás, eu estava assistindo. Não diga! Com o Richelli, né, Carlos? Com o Richelli, um grande... Isso, maravilhoso. Um elenco muito bom também, era uma minissérie lindíssima. E daí, na Globo, eu nunca fui contratada da casa, nunca fui funcionária. Eu sempre fiz contratos por obra certa, quer dizer, a cada novela era um contrato, terminava a novela, eu estava desempregada. Mas, felizmente, todo ano a Globo me chamava para fazer uma novela. E na Tupi, nos primeiros anos, quando as pessoas falam assim, mas você com esse tempo e com a sua idade, fazer 60 e poucas novelas e minisséries, é porque na Tupi as novelas no começo duravam só 3 meses. Elas eram muito curtinhas. Então, nos primeiros anos, eu fiz 3 novelas por ano. Por isso que eu cheguei a esse recorde aí de 60 e poucos trabalhos, né? Eu estou às vésperas de completar 80 anos agora, faço televisão desde os 22. Então, é por isso que eu consegui fazer tantos trabalhos, porque as novelas eram muito curtinhas no começo. Eu sei. Aliás, o nosso aniversário é bem perto um do outro. A gente é de gêmeos, Ana Rosa. Que beleza! Muito bom, signo muito... Para nós é muito bom, acho que para quem lida com a gente não é muito fácil não, né? Mas eu sigo dos artistas, das pessoas que gostam da arte, né? Então, são pessoas extrovertidas, né? Sociáveis, exatamente. É regido por Mercúrio, né? Que diz que era o mensageiro de todos os astros, aí é muito interessante. Eu gosto muito de estudar isso também.
Eu sou do dia 10, você do dia 18, então 18. por Estamos aí, ali, próximos. uma semana de diferença nesse sentido. Isso. Não, mas é incrível. Eu estou lendo aqui e não acaba. A lista, gente, é uma lista enorme. E grandes sucessos que saíram do Brasil também e foram parar, como O Dono do Mundo, que é o caso que a Ana Rosa está falando agora também. Teve outras novelas que eu quero lembrar também para o público, que vieram depois. Despedida de Solteiro, né? O Mapa da Mina, Tropicaliente, que entrou agora no Globoplay, que está maravilhoso também. Uma novela do Maneco, História de Amor. Eu vou parar por aí para você lembrar algumas coisinhas dessa época. Eu estou praticamente falando do início da década dos 90 já. Isso. Então, Tropicaliente nós fomos gravar em Fortaleza, naquelas praias maravilhosas lá, né? Fomos, acho que umas 3 vezes para lá. Você falou antes de Despedida de Solteiro. Despedida de Solteiro, eu amava aquela personagem que era assim uma perua muito engraçada, né? Que queria pertencer à alta classe e para isso ela usava a filha, a Soraya. Então eu me divertia muito com aquela personagem. Foi uma novela muito gostosa também de fazer. Você falou em História de Amor marcou uma época muito triste, um acontecimento triste na minha vida, que foi a morte da minha filha com 18 anos, né? Então, e foi a primeira novela que nós mudamos de local, porque até então as novelas da Globo eram gravadas no Jardim Botânico, no bairro aqui do Rio de Janeiro, onde era a TV Globo. E aí a Globo começou a montar o Projac, aqui em Jacarepaguá, que é perto de onde eu moro. E aí a História de Amor foi a primeira novela que nós fomos gravar nos estúdios de Jacarepaguá. E foi assim, uma novela, para mim, bastante, como eu te falei, quase no começo ainda, que aconteceu a morte da minha filha, então me traz assim, essa lembrança, mas graças a Deus já superei também, já faz 20 e poucos anos, né? Graças a Mas, Deus. graças a Deus, E era uma mulher assim, muito frustrada, e ela cobrava muito das coisas da nora e do filho, ela não queria aquele casamento, então era uma personagem meio de pé atrás, assim. Mas não chegava a ser totalmente má. Depois de História de Amor, você falou em Tropicaliente e E falou numa... parei por aí, porque tem muita coisa boa. Sim. Então, pode continuar. No, tudo bem. El Rey del Ganado, el gran éxito latinoamericano de TV Globo, la telenovela que el año 96 se convirtió en un éxito en la TV Globo y el 97 tomó cuenta de toda América Latina. Ana Isso. Rosa, vamos lembrar da Maria Rosa também. Olha, Maria Rosa também era o Isso. nome do personagem. Olha que interessante. O Benedito Rui Barbosa, autor da novela, já tinha escrito uma novela na TV Tupi, lá nos anos 60, voltando lá onde eu inaugurei a minha vida televisiva, né, na Tupi, onde eu fiquei 16 anos. Ele escreveu uma novela que chamava O Anjo Vagabundo. E eu era novinha, ele me deu uma personagem que chamava Rosinha. Isso porque o meu nome é Ana Rosa e o Rui, há pouco tempo ele me falou isso, que ele fez uma homenagem de pôr o personagem de Rosinha. E no Rei do Gado era Maria Rosa, já que meu nome é Ana Rosa, né? Ele, claro, não poria o nome da atriz na personagem. Então foram 2 homenagens que o Benedito me fez. Lá era Rosinha e aqui era Maria Rosa, no Rei do Gado. Você lembra de alguma anedota da época das gravações do Rei do Gado, né? Uma novela que também passava muito na parte rural, além da, né? Então, Exatamente. tipo, Olha, tipo as novelas do Benedito, né? Que normalmente, isso, né? Agora, no caso, aquele sucesso de Pantanal que voltou agora nesse voltou remake, agora, uma obra de Benedito. arte, né? Como ele tem assim uma capacidade, né, além do conhecimento, da inteligência, né, da cultura, ele escreveu Os Imigrantes também, eu não sei se passou aí, aqui foi Não, transmitida não pela passou, mas eu conheço. Bandeirantes também, e ele é muito bonito porque ele, assim, dentro do romântico da história, né, ele coloca a história que foi acontecendo no Brasil, né, a história do país. Então, isso é muito bom porque é cultura, né, de uma forma... Não, ele não é só entretenimento, né? Ele conta um pouco da história também, dos movimentos vários políticos, né, dentro do Brasil. Então, isso é muito interessante. Anedota, deixa eu ver. Olha, em televisão acontecia, na televisão ao vivo, então, que eu não participei, mas o pessoal contava, aconteciam coisas assim, de ter uma história que tinha uma briga, tinha um seriado chamado
o Falcão Negro. Eu não participei, mas a gente ouvia essas histórias quando eu comecei a trabalhar na Tupi. E o Falcão Negro era ao vivo ainda. Então, ele lutava, era um ator que tinha, assim, ele fazia esporte e lutava esgrima muito bem e tal, era o José Parisi. E volta e meia tinha os extras que faziam com ele, os bandidos, e tinha aquelas lutas que eram ensaiadas, claro, mas de vez em quando alguém saía machucado. E de vez em quando também acontecia de alguém bater num painel do cenário e o cenário ir para o chão, ao vivo. Aí, de repente, a câmera tinha que cortar dali para outro lugar, porque a parede caía, né? Literalmente. Tem coisas também das meninas que eram garotas propaganda, também no tempo da TV ao vivo, em que a garota... Hoje em dia, os comerciais são todos gravados, né? Mas a menina aparecia ao vivo, por exemplo, fazendo a propaganda de um sofá-cama. E ela falando, e o sofá ali, ela dizia assim, é muito fácil, você aperta, pisa nesta manivela e o sofá-cama abre. E ela pisava na manivela e o sofá não abria de jeito nenhum. E ela ficava ali numa saia justa. Aí ela dizia, bom, quando você fizer isso, o seu sofá vai abrir. Com certeza. A outra que estava fazendo propaganda dos primeiros liquidificadores, né? E ela apertava o liquidificador, começava a bater e botava o líquido lá dentro, e uma esqueceu de pôr a tampa, quando ligou o liquidificador, esparramou o líquido todo, ela se sujou. Enfim, várias histórias do tempo da TV ao vivo, né? Mas é tão bonito de lembrar tudo isso, agora faz graça, né? Depois de tantos anos a gente ver e falar, nossa, lembro, eu também lembro, eu já participei algumas vezes de programas assim aqui nesse país, né? De programas de cozinha, esses programas que são feitos no horário da manhã. E eu vi tanta coisa, né? A mulher ficar conversando com o convidado, e de repente a comida fica queimando lá atrás, né? Ou ela fazer isso com a mão e derrubar as panelas no ar. Nossa! E engraçado que o público adora, né, quando acontecem essas coisas, porque o público se diverte, né? Uma coisa que não estava no esquema, não era esperado. Muito, eu me lembro que eu fazia a voz in off, né? Que eu falava com a apresentadora lá, e nesses momentos eu tinha que apagar o microfone porque eu ficava rindo, com certeza. E a mulher ela ficava assim, mas ela levava na esportiva, né? Tudo bem. Sim, tem que ser. Foi uma experiência em tanto. Eu não sei nada de cozinha, mas eu ajudava ela com a voz em off, lendo as receitas e tudo mais. Foi uma época que eu comecei na TV. Mas vamos continuar aqui, porque tem tanta coisa boa. Agora está repetindo o beijo do vampiro no Viva, né? Mais um trabalho seu aí. Beijo do Vampiro, exatamente, Foi uma novela também muito boa de se fazer, com o Tarcísio Meira, né, querido, que foi embora agora há pouquíssimo tempo. Quem mais que tinha? O Gabriel Braga Nunes, que fazia o vampiro que era apaixonado pela minha filha. Depois ele foi meu filho na novela Essas Mulheres, na TV Record. E foi um sucesso também na época a novela. Olha, Flávia Alessandra também estava aí. Isso, exato, Tinha uma garotada que agora já cresceu, já estão enormes fazendo novelas. Nem fala. Eu fico vendo eu tenho um livro onde estão catalogadas todas essas novelas, chama História da TV Brasileira, do Ismael Fernandes. Ele fez 3 edições, e a última edição é bem completa, com todas as novelas, com todos os elencos e as datas, quando começou, quando terminou, qual o canal e tal. E eu fico vendo isso, ai, Vlad, me dá uma dorzinha no coração, porque tanta gente que já foi embora, tantos amigos queridos aí, que já foram para o andar de cima, oh, meu Deus. E nas novelas também que estão sendo reprisadas, né? E você vê aí essas pessoas, né? Não sei se essa foi uma vantagem, eu acho que no fundo, né? Porque, de repente, o ator se vai, mas a obra fica, no caso, e a gente lembra com tanto carinho, né? Eu estava aqui na Bolívia, está reprisando agora, num canal aberto, está reprisando Dona Beija, depois de 36 anos. E eu estive conversando com vários atores que participaram de Dona Beija, e muitos deles falavam para mim que a maior parte do elenco já foi. Já foi embora. Já foi. Então, mas eles lembram com tanto carinho, é uma coisa tão bonita, e o pessoal que não viu Dona Beija na época, porque passou Dona Beija também aqui há muitos anos atrás,
está lembrando, ou está reconhecendo, está vendo um trabalho lindo de tantos anos atrás. Não, não sei, para mim, foram duas novelas que, de repente, entre 2021 e 2022, eles decidiram reprisar, que foi Pantanal, a versão original. Isso. E no outro canal, agora está Dona Beija, né? Tá reprisando a original com a Cristiana Oliveira, o Pantanal? Já reprisaram, já acabou, mas ano passado, aqui. Entendi. Porque a Globo agora está fazendo uma segunda versão com outros atores, claro, né? Que a gente acompanha pela Globo Internacional também, né? A gente interessante. Aí dá para comparar as duas, né? Muito interessante isso, é. Com certeza, com porque certeza. Você citou aí que eu fiz Mulheres de Areia, mas eu fiz a primeira versão na TV Tupi, que tem pouquíssimos registros dele, com Eva Vilma, Carlos Zara, né? Exatamente. Teve uma outra também que você citou, que a Globo regravou. A Viagem. Você teve os originais dessas original. que a Globo depois fez, né? Exatamente. Nas regravações de Globo eu não participei, só nas primeiras, nas originais na TV Tupi. São muitas histórias aí para lembrar, com certeza. E por outro lado, a gente estava falando do pessoal que me dá pena que já foi embora, mas também eu vejo esses que eram crianças, que eram meus filhos, meus netos, e que hoje já são jovens, adultos, já são pais e mães de família, e é muito bom isso também, né? Com certeza. É a evolução das espécies, Mas é tão bonito, né? Tão bonito isso. Eu acho que acaba sendo uma grande família, né? Vocês ficam trabalhando juntos por 5, 6 meses aí, de repente se separam, mas o carinho continua, e mesmo não se vendo por 2 ou 3 anos, ou sei lá, de repente volta a aparecer, vocês voltam a se juntar num outro elenco. Você falou do Tarcísio Meira, que você fez com ele o Vampiro, mas você também fez o último trabalho dele na TV. Também do Amor, exatamente. Os dois estiveram juntos, né? Nesse trabalho. Sim, com certeza. Que ficou com o nome de Sombras del Ayer, a Lei do Amor, Sombras del Ayer, que inclusive agora está passando num canal de TV a cabo, um canal da Espanha que passa em toda a América Latina. Esse canal é um canal que só tem séries e novelas espanholas e novelas da Globo. Parece que a Globo tem um contrato com eles, né? Então, nesse momento, entre os 2 ou 3 trabalhos que estão no ar, a Lei do Amor está passando. Sim. Interessante isso. Interessante isso, Lário, porque quando eu fui a primeira vez que eu te falei aos Estados Unidos, em 2007 ou 2009, não, acho que foi 2007, com as minhas filhas, eu levei as duas, essa que faleceu e essa caçulinha que agora mora em Portugal, eu as levei à Disney para conhecer, que eu também tinha paixão para ir conhecer desde pequena a Disney, né? E quando entrou o Plano Real aqui, que o nosso dinheiro ficou valendo mais do que o dólar, eu aproveitei a oportunidade e fui com as duas lá, né? E eu pensava, agora eu chego lá, maravilha, ninguém me conhece e tal, e dá vontade para andar pelos parques. Você não imagina, porque a gente encontrava aquelas excursões de brasileiros com 30, 40 estudantes, e claro que eles me conheciam, e vinham me pedir para fazer fotografia. Aí ficavam as minhas duas filhas de braços cruzados, esperando aquela fila enorme, e eu posando para as fotos na Disney. Eu falei, vou começar a cobrar royalty aqui, né? Porque eu virei atração da Disney. Mas imagina, Ana Rosa, com tantos trabalhos seus, com tantos personagens, é muito difícil você achar que você só é reconhecida por uma ou 2 gerações. Você é reconhecida por muitas gerações. Tem pessoas de 20, 22 anos que, de repente, não viram 50 novelas, não viram 30 novelas suas, mas viram as últimas 3. Exato, é verdade. E essas 3 já são uma referência, porque você faz parte da história da dramaturgia brasileira. Você está em praticamente... Tudo que eu estou lendo aqui do lado são grandes trabalhos, são novelas que foram exportadas pelo mundo. Só aqui na minha cidade, deixa eu lhe contar que só aqui, eu moro numa cidade chamada Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade que fica, o estado de Santa Cruz fica do lado do estado do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a gente está praticamente do lado do Pantanal. E aqui, nessa cidade, tem uma comunidade de quase 200 mil brasileiros que moram aqui em Santa Cruz, por conta de estudar medicina. Eles querem fazer medicina nas faculdades da Bolívia. Então, esse pessoal vem de todos os estados, né? Estados até lá, Belém do Pará e lugares assim,
para estudar aqui os 5 anos de medicina. Então, criou-se uma grande comunidade e por isso que das companhias de TV a cabo acabou sendo indispensável ter a Globo Internacional, a Record Internacional e tudo mais. E nós acabamos aprendendo a língua também de uma forma ou de outra. Alguns Sim, a falarem e outros a entenderem, pelo menos. Né? pelo menos, com certeza. Ah, mas que coisa Então, boa. então Coisa boa. Ficamos até mais próximos, assim, né? Pelo idioma também. no idioma, né? Então, uma coisa tão, uma troca muito bonita para mim, que eu sou é, fã da TV brasileira há muitos anos. Eu tive a oportunidade de conhecer alguma vez os estúdios Globo lá de Jacarepaguá. Eu fui muito Ah, amigo da Leite Francisco na época. que querida também, uma amiga muito, que também já partiu, né? Pois é, então a gente Muito teve uma querida amizade também. de muitos anos e ela me levou algumas vezes que eu passei pelo Rio, eu acompanhei ela, alguma gravação, então eu cheguei a conhecer os estúdios. E também conheci os estúdios do Jardim Botânico na época, Imagina. né? Na Isso. época, justamente em 93, 94, acho que estava gravando naquela época uma novela chamada Fera Ferida. Ah, tá. Me lembro, me lembro. Então, Me lembro, foi sim. uma coisa bem legal para mim, que eu gosto de tudo que tem a ver com televisão e ainda mais com a TV brasileira, né? E nesses últimos 4 anos, você foi praticamente uma vovó de família, né? Então, o trabalho mais recente foi a Lei do Amor, que Falei do aí amor. também tem outro título, né, que você falou, como é? Sombras de la Guerra. De Layer, isso mesmo. Então, foi o trabalho mais... Não, depois desse eu ainda fiz um seriado chamado A Cura. A fórmula, não é? Ah, isso, a fórmula, a cura foi antes, tem razão, foi a fórmula, foi a mais recente. E foi quando eu fui para Portugal. E conforme eu te disse, eu fiquei lá ajudando a minha filha e meu genro a se estabelecerem, cuidando do meu netinho, e eu tive convites para fazer 2 novelas aqui no Brasil, entre 2017 e 2019, e uma dessas 2 na TV Globo e uma na Record. Se não me engano, acho que foi Jesus, mas não tenho certeza se era essa mesmo. Eu sei que meu agente me disse que a Record estava querendo que eu fizesse uma novela e tal. Eu falei, nem me manda o script nem nada, porque eu estou já com a passagem comprada para Portugal. Vou ficar morrendo de vontade, fico com 2 corações, né? Aí, o que aconteceu? Acabei ficando por lá. Quando meu netinho já estava um pouquinho maior, a minha filha engravidou de novo, aí eu já fiquei até esperar o outro netinho nascer. E quando eu venho para o Brasil, que eu te falei, eu vinha a cada 3 meses fazer uma temporada de teatro, em 2020, em março de 2020, eu estava começando uma temporada aqui no estado de Minas Gerais, eu fiz a capital, Belo Horizonte, um dia, íamos percorrer o estado todo, no dia seguinte os teatros fecharam com esse safadinho desse Covid aí, né? Então, durante toda a pandemia, minha filha me chamou para lá, ela falou, mãe, vem para ficar aqui. E eu passei os 9 meses lá com ela, durante a pandemia toda, a gente não podia trabalhar, não tinha casa de teatro aberto, e era um perigo a gente também, né? Até hoje, nós ainda não estamos totalmente livres, né? Apesar de tudo que dizem aí, aqui no Brasil agora vai ter carnaval, eu continuo, eu tomei as 2 doses, tomei a terceira de reforço, quando eu saio eu ainda vou com a minha máscara, apesar de terem liberado, mas eu não dou mole, então eu não dou vez para o azar. Então, quando eu saio ainda uso minha máscara, quando completar os meus 80 eu quero tomar a 4ª dose, se tiver uma 5ª também eu tomo, né? Porque a gente Também. não pode brincar, né? Você vê Ah, que, apesar disso tudo, a gente tem que olhar o mundo. Imagina você que em Xangai, na China, os casos aumentaram terrivelmente. Nos Estados Unidos, onde tem os estados que o pessoal é contra a vacina e não sei o quê, também os casos aumentaram tremendamente. Então, realmente, a gente não pode facilitar, não pode brincar. É sério, né, Vlad? eu eu estou de acordo. Aliás, eu também vou, acho que eu vou em junho e vou tomar a 4ª dose também. Estou com É, 56 anos, então não quero facilitar para nada, né? Ainda mais é, quando a gente trabalha rodeado de gente, né? exatamente. No seu caso, no meu caso, a mesma coisa. Eu trabalhei num É, canal de TV, tem o pessoal da produção, tem tudo isso, então não dá para tá. facilitar. Eu já tive 2 vezes o Covid, eu já sei como é que Você é. teve? Nossa, olha Foi só. fácil, não foi nada fácil, então tem que se Imagina, vacinar, gente. imagina. Se vacina é importante, sim.
né? Tem que conscientizar. Se não for por você, pelo menos faça pela sua família, né? Pelos seus Exatamente. filhos, pelos seus pais que são mais velhos, sei lá. Com Porque você certeza. quiser, mas faça. Eu acho que é uma Pelos outros, mensagem muito, com muito certeza. importante. Ana, querida, eu queria lhe agradecer enormemente por esse tempo que você me deu. Eu tinha muita vontade de lhe conhecer, porque eu admiro muito seu trabalho. Muito Eu obrigada. seu trabalho, espero que você aceite pronto voltar às novelas, né? Sim, sim. Ah, sim, tem um tempinho ainda? Você me Ei, perguntou sobre esse tempo que eu não fiz televisão, mas eu acabei de fazer um filme aqui em Goiás que chama Horizonte, vai ser lançado agora no segundo semestre, e fiz durante a pandemia para não ficar parada. Eu lançamos com a minha filha e meu genro, que tem um site em Portugal que chama Portuguiando, e eles lançaram um programa assim de contando as minhas experiências como atriz para quem quisesse ser ator. E que com a pandemia você tinha que fazer tudo online, então para as pessoas gravarem um videozinho para mandarem para as produtoras que estavam fazendo vídeos ou teatros ou programinhas assim. Então foi um programa que chama, tá lá, @atriz Ana Rosa, chama A Jornada do Ator. São vários episódios onde eu conto passagens da minha carreira. Você falou de casos engraçados, eu lembro disso, onde eu dou dicas para os atores, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. Então, é bem interessante lá, chama A Jornada do Ator. onde que a gente encontra isso, Ana, por favor? Olha, eu sei que o site é @atriz Ana Rosa, no Facebook e no Instagram acho que é também. É a mesma Arroba, coisa, @atriz Ana Rosa. olha que eu vou Isso. procurar, eu quero ver esse é um conteúdo que me abre muita curiosidade, então eu quero ver. É, E tem para muito da você, minha experiência de vida. olha as suas dicas e quem é que está dando as dicas aí, né? Nada Pois menos é, passando o que eu tenho de experiência, né? que Vlad, maravilha. foi um prazer muito grande conversar com você. Adorei, eu gosto muito de relembrar essas coisas assim que fazem parte da vida, né, da gente, da vida profissional, da vida pessoal também. E obrigada pela simpatia, obrigada pelo espaço e muito bom conversar com você. Olha, eu adoro viajar. Pelo Brasil eu já viajei de norte a sul, um pouco na Europa também, um pouco nos Estados Unidos. De repente vou aí conhecer Santa Cruz de la Sierra, tá bom? E te fazer uma visita, não Mas é? vem, a gente está aqui do lado, Ana. Vem. Pois é, pois é. Vou ver se tem algum produtor aí que queira levar meu espetáculo. De repente, nós faremos aí Violetas na Janela, que é o espetáculo que eu viajo há 25 anos. Por que não? A comunidade Não é? brasileira aqui é tão grande que vai lotar o teatro. Pode Com ser, porque certeza. Nós já estivemos na Suíça com esse espetáculo, sabe? Agora estou preparando também para levar a Portugal, a nossa maravilha. equipe. Tomara, ó, que Deus permita que isso aconteça. Ana, muito obrigado. Eu quero agradecer também o pessoal da Montenegro Talent, que eles Sim, sempre dão a oportunidade de falar com esses grandes atores, gente que eu admiro muito. Ao Daniel Gonçalves, que é essa pessoa maravilhosa que sempre faz o contato, e com certeza a essa atriz lindíssima, que eu realmente sou muito, muito, muito fã de você, Ana. Então, muito tenha uma obrigada. ótima noite, um grande abraço e esperamos você aqui nesse país que ama seu trabalho. Tá bom, querido. Um beijo para você e para todos os bolivianos também, do fundo do coração.